Boa noite a todos, sejam bem-vindos ao Facebook do IOSC Hospital Dia. Obrigada pelo carinho, pela audiência de todos vocês. Nós estamos chegando nesse dia 22 de abril de 2020 para mais alguns minutos de muita informação com qualidade sobre saúde. E o nosso tema aqui hoje é a dor de cabeça ou a enxaqueca. Vamos saber mais com a nossa neurologista do IOSC Hospital Dia, a doutora Débora Martins, que já está comigo aqui ao vivo, e daqui a pouquinho ela vai dar boa noite, boas-vindas a todos vocês. Vão chegando, vão marcando as pessoas que você conhece, coloque o nome aqui nos comentários de quem você gostaria que assistisse essa live conosco, porque é um assunto muito interessante. Não é sempre que nós temos uma neurologista conosco, e hoje esta especial médica estará com a gente para conversar, para tirar as nossas dúvidas, responder as suas perguntas. Você que é nosso cliente IOSC, você que é nosso paciente IOSC ou você que é da comunidade. Vamos participar, vamos iniciar a nossa live com conteúdo jornalístico ao vivo para você de saúde? Vamos lá, vamos dar boas-vindas então à doutora Débora Martins, que já está comigo aqui. Boa noite, doutora Débora, seja bem-vinda ao IOSC, seja bem-vinda à nossa live nessa noite. Obrigada, Karine. Boa noite a todos. Tudo bem aí? Tudo bem por aqui. Por ali também, doutora Débora? Conseguindo Tudo descansar bem. um pouquinho ou muito trabalho em Chapecó, na região? Não, a gente está conseguindo, né? Ele reduziu bastante, assim, os atendimentos, mas o trabalho continua. Acabar não acaba. É verdade. Que bom que as pessoas se preocupam com a saúde, né, doutora Débora? E que Exato. muitos tratamentos não são interrompidos nesse momento. Bom, queremos te conhecer primeiramente, doutora Débora. É a primeira vez que a gente vê o seu rostinho e esse perfil de profissional, né, fazendo parte do corpo clínico do IOSC Hospital Dia. É a primeira vez que nós temos uma neurologista também no nosso time. Quem é a doutora Débora? De onde você vem, doutora? E conta um pouquinho para a gente sobre a sua chegada no nosso hospital. Ok. Na verdade, eu sou mineira, né? Nasci lá em Montes Claros, no norte de Minas. Fiz faculdade lá, mas eu vivi a vida inteira em Belo Horizonte. Eu voltei para o norte para fazer faculdade, me formei. Eu voltei para Belo Horizonte, onde eu me especializei em neurologia. Terminei a especialização em 2017. Foi quando eu tive a oportunidade de vir aqui para o Oeste e trabalho desde então, desde o finalzinho de 2017, 2018 eu estou aqui, né? Trabalho aqui como neurologista tanto em Chapecó como na cidade de Concórdia. Muito bem, então seja bem-vinda ao time IOSC, a essa equipe, a esse corpo clínico, né, que está se formando ainda maior nesse 2020. Mesmo com o Covid, as especialidades não param de crescer. O nosso objetivo é ampliar o nosso atendimento às pessoas, aos nossos clientes. E a partir de agora, então, né, doutora, desse ano de 2020, as pessoas têm acesso a você, que é especialista em neurologia. Então, doutora, para a gente começar, o que faz um neurologista? Qual é a ciência, a parte da medicina que você estudou e que você pode ajudar na vida das pessoas? Neurologia, Karine, é uma das especialidades médicas mais complexas e maior em conteúdo, digamos assim. Mas o neurologista é responsável por cuidar, né, das doenças que envolvem o cérebro e as suas conexões. Então, quando a gente fala de neurologista, não é só o cérebro, a gente está falando de medula, de nervo periférico, a gente está falando de músculo, tudo que tem a ver com o cérebro e as suas conexões. Então, todas as doenças que englobam o cérebro e as suas conexões é aonde vai o neurologista. Só que o cérebro é a máquina mor, digamos assim, né? Junto com o coração é o que faz o nosso organismo movimentar, é o nosso organismo, né, comanda o nosso organismo. Então, acaba que nós neurologistas, a gente trabalha muito em conjunto com outras especialidades. Então, não raro a gente trabalha junto com o ginecologista, com o reumatologista, com o cardiologista, porque tudo que envolve o cérebro a gente está lá, né? Então, a nossa especialidade em si é uma especialidade muito ampla, em quantidade de conteúdo e até mesmo de doenças, é muito amplo, muito vasto. Então, tudo que diz respeito ao cérebro e às suas conexões, né? Se a gente parar para pensar, só na cabeça a gente tem
cérebro, cerebelo e medula. Uhum. Então, não é só o cérebro, né? Nós temos várias coisas que ligam o cérebro e as suas conexões, dentre elas nervo, músculo, né? E tudo isso diz respeito ao neurologista. Muito bem. É por isso que nas próximas lives com você, né, doutora Débora, nós vamos estar Espera aí que também. cortou, eu não estou te escutando Não tem agora. problema. E agora, você já Só um me ouve? pouquinho. Só um Já pouquinho que eu consegue não me estou te escutando. ouvir? Vamos colocar a doutora Débora de novo aqui. Vamos ver se ela Tá me me escutando? ouve. Eu estou, e você? Não, eu só estou vendo. Espera aí que acho que eu vou trocar meu fone. Tá bom, Talvez é o troca meu lá, fone. doutora. Tudo bem, troca lá. Gente, nós estamos falando aqui, nós vamos começar a falar agora com a Débora Martins, que é nossa neurologista do IOSC Hospital Dia. O nosso assunto hoje ao vivo é a questão de dor de cabeça. Como ela comentava com a gente agora, a neurologia é uma ciência, né, uma área da medicina muito ampla, muito complexa, que aborda aí muitas coisas, né, muitas questões, muitas ligações no nosso corpo. Enfim, por isso que quando a gente falar de neurologia, a gente sempre tem que falar de questões específicas, para que elas, né, eles como médicos, possam nos ajudar melhor enfim, a focar melhor nos temas. Então, hoje, o nosso assunto é dor de cabeça e enxaqueca para você que está chegando agora. Vamos ver se a doutora Débora conseguiu retornar, Você se consegue ela me já ouvir? consegue nos ouvir. Eu consigo, doutora, e você? Eu não estou conseguindo te ouvir. Ai, 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 olha só, tem uma opçãozinha ali na sua live que tem mute. Dá uma olhadinha, ver se ela está conectada, por favor. Vamos ver se a doutora consegue restabelecer com a gente a conexão. Daqui a pouquinho ela retorna. Enfim, pessoal, a doutora Débora hoje vai falar sobre dor de cabeça, vai falar sobre a diferença de enxaqueca e dor de cabeça. Olha só o que nós temos aqui. Qual é a diferença entre enxaqueca e dor de cabeça? Você já sentiu isso? Você que está conosco, né? Você sabe mais sobre isso? Enfim, como que uma neurologista pode nos ajudar neste mês de abril, que é o mês mundial da saúde? É um mês que nós separamos para trazer informações para você de casa com todos os nossos especialistas clínicos e cirúrgicos do IOSC Hospital Dia. Então, qual é a diferença entre enxaqueca e dor de cabeça? Agora, no mês que passou, o mês de março, apesar da gente só ter ouvido falar de coronavírus, também foi lembrada uma data muito importante, que é uma data que estuda e lembra a epilepsia. E a doutora Débora também vai trazer para a gente daqui a pouquinho um foco um pouquinho maior sobre essa questão da epilepsia, que foi lembrada no mês de março, tá certo? Mas hoje o nosso objetivo aqui é falarmos sobre a questão da dor de cabeça, a diferença da dor de cabeça com a enxaqueca. Doutora, que bom que você está de volta, que você está nos ouvindo. As pessoas estão conectadas, né? A gente já falou um pouquinho sobre o que é a neurologia e a gente vai entrar agora, já que você me ouve bem, né? No assunto dor de cabeça e enxaqueca. Para a gente começar, doutora, qual é a diferença entre enxaqueca e dor de cabeça? Conta melhor para nós. Na verdade, Karine, enxaqueca é um tipo de dor de cabeça. Existem mais de 200 tipos de dor de cabeça. Então, quando a gente fala em enxaqueca, a gente está falando só de um. Tem mais 199 aí para a gente tentar, né, colocar, enquadrar o paciente em uma dessas dores de cabeça. A enxaqueca é a mais comum delas, assim como a cefaleia tensional. São as duas dores de cabeça mais comuns, digamos assim. Mas é bom as pessoas entenderem que a dor de cabeça, quando a gente fala em enxaqueca, cefaleia tensional, cefaleia salva, esses nomes mais difíceis, são consideradas dor de cabeça do tipo primária. Ou seja, a pessoa nasceu com aquilo ali, nasceu com a predisposição de desenvolver essa dor de cabeça. Então, quando um paciente ele procura o neurologista, a gente tem que separar em dois quesitos básicos. Essa dor de cabeça é primária ou secundária? Dor de cabeça secundária seria aquela secundária a uma doença. Por exemplo, um tumor, um sangramento, né? Alguma outra coisa que está ali dentro da cabeça que está causando a dor. Quando eu tiro essa coisa, a pessoa melhora a dor. Quando ela tem uma dor de cabeça do tipo primária, que são essas que eu falei, que tem mais de 200 tipos, aí
a gente precisa enquadrar o paciente nesse diagnóstico para a gente tratar melhor ele, para ele ter melhor qualidade de vida e às vezes até ficar sem dor. Mas o paciente tem que entender que ele já nasceu com aquela condição que predispõe ele a ter uma dessas 200 tipos de dor. Então, a enxaqueca é a mais comum, junto com a cefaleia tensional, digamos assim, né? São as duas bem mais comuns. Doutora, então, dor de cabeça é algo normal? Normal é uma palavra ampla, né? Eu gostaria de trocar essa palavra por algo comum. Dor de cabeça é algo comum, não quer dizer que é normal. Você pode ter uma dor de cabeça relacionada a alguma outra doença grave, na qual você precisa, então, procurar um médico, um neurologista, ser avaliado e ter o diagnóstico bem feito. Então, assim, é muito comum dor de cabeça. Na verdade, mais de 85% da procura do neurologista é por dor de cabeça. Né? O nosso consultório, 85% dos nossos pacientes vão nos procurar com dor de cabeça. Então, é comum, não quer dizer que é normal. Ótimo. Então, sentir dor de cabeça não é normal, é preciso buscar ajuda. Né? É preciso essa dor buscar de cabeça ajuda. É frequente, né, doutora? Isso também é uma coisa que a gente tem que explicar bem para as pessoas, né? É sempre importante buscar ajuda, independente se você tem uma dor de cabeça que não tem nenhuma outra doença grave por trás, porque a vida dessa pessoa é diferente. Viver com dor é uma vida mais limitada, é uma pessoa que dorme mal, é uma pessoa mais irritada, é uma pessoa que tem outros problemas relacionados a essa dor crônica. Então, sempre tem que procurar para tratar, para ser orientado. O tratamento nem sempre é só remédio, né? Às vezes você passar informação para o seu paciente, falar o que ele tem, mostrar como que é a dor, ele já melhora muito, ele passa a encarar a vida de outra forma. Viver com dor limita pessoas, né? Limita em todos os sentidos. O relacionamento não vai bem, o raciocínio não vai bem, a pessoa não rende. Então, tem que procurar ajuda nesse sentido. Não que vai se tratar de uma doença grave, na grande maioria não é. Felizmente, as dores de cabeça primária, como a enxaqueca, a tensional, são muito mais comuns do que as secundárias. Mas tem que procurar ajuda por causa do impacto na vida mesmo. Doutora, e a partir de quantos anos essas dores de cabeça são mais frequentes nas pessoas? É a partir de uma idade mais adulta? Ou desde jovem, ainda adolescente, a gente pode começar a sentir algo que deve buscar ajuda? Karine, também depende muito do diagnóstico. A gente vê, por exemplo, que a enxaqueca, ela já começa na infância, de outras formas, né? Não com aquela manifestação tão típica, mas é uma criança que já queixa de dor de cabeça, na escola, brincando, né? Agora, tem algumas dores de cabeça que são muito mais comuns a partir de 60 anos, de 50 anos, mais comum em homens do que mulheres. Então, depende mesmo do diagnóstico de cada um. Mas é importante falar que pode aparecer em qualquer época da vida. Muito bem. Então, isso já praticamente responde a nossa próxima pergunta, né, doutora Débora? Quem pode ter ou quem pode desenvolver a dor de cabeça? Se você quiser complementar algo também. Sim, todo mundo pode ter dor de cabeça. A gente sabe que a enxaqueca, por exemplo, é mais comum nas mulheres, mas homem também tem. É mais comum numa determinada época da vida, principalmente nas mulheres, por exemplo, no período fértil, perimenstrual, mas criança também tem. Então, qualquer pessoa pode ter dor de cabeça. Isso não depende muito de sexo, idade, né? A gente sabe que tem um tipo ou outro que é mais comum em determinadas idades, mas qualquer pessoa pode ter. Muito bem. Doutora Débora, e você comentou um pouquinho sobre a questão da enxaqueca, né? De ser um dos tipos desses 200 tipos de dores de cabeça em média que se tem. E é possível tratar? É possível curar? Ou é possível conviver com isso após um diagnóstico? Enfim, como que as pessoas devem agir em relação a isso? Bem legal, Karine. Isso é importante falar, porque geralmente os meus pacientes me procuram falando, eu já fiz de tudo e nada melhora. Bom, aí a gente tem que dar um reset nessa pessoa, reseta, começa tudo de novo, né? É importante a gente falar que, por exemplo, a enxaqueca ela não tem cura,
mas ela tem controle, principalmente melhora da qualidade de vida. Quando o paciente com enxaqueca procura um atendimento médico, procura um neurologista e faz o tratamento correto, melhora mais de 70% a sua qualidade de vida. Então, aquele paciente, assim, ele não vai ser curado, mas a vida dele é outra. E quando o paciente não procura, não procura atendimento, né, não acha que não tem cura, ele fica naquele ciclo que faz um tanto de coisa, toma um tanto de remédio errado, porque está com o diagnóstico errado, e acha que não tem cura, não tem tratamento. Então, é importante a gente falar isso para as pessoas, que as cefaleias primárias, essas, a cefaleia atencional, a enxaqueca e outras, elas não têm cura, mas elas têm controle, elas têm uma importante mudança da qualidade de vida, né? Uhum. E essas pessoas melhoram muito só com esse controle, né? E falar de cura em medicina é bem delicado, né? A gente tem algumas doenças que realmente são curáveis, mas temos doenças que dependem mesmo, mudança de estilo de vida, às vezes até terapia, não é só remédio que faz curar, né? Qual foi a outra coisa que você tinha perguntado em relação a... Foi em relação a isso mesmo, doutora, você respondeu. Eu acho que a gente pode entrar, né, nessa questão de quais seriam esses sintomas, né? Porque às vezes a dor de cabeça, ela está associada, né, principalmente a enxaqueca, também a outros sintomas, né? E, enfim, a pessoa talvez está tão acostumada com aquela dor que ela já não percebe que é apenas uma dor de cabeça, que pode ser tratada, porque vem acompanhado de outros sintomas, né? Principalmente a enxaqueca. Doutora, eu quero saber de você se a irritabilidade, se essa baixa de produtividade, se a questão relacionada à dor nos olhos quando se está trabalhando ou quando se está dirigindo, se são questões que você, como neurologista, pode nos ajudar, né? Se está relacionada essa questão de um diagnóstico, de um tratamento relativo à enxaqueca ou às dores de cabeça. Explica para mim. Na verdade, como dor de cabeça tem muito a ver com o nosso estilo de vida, não só a enxaqueca, mas todas as outras dores de cabeça também tem muito a ver com o nosso estilo de vida. Então, quando nós temos um estilo de vida mais estressante, forçamos mais, né? Por exemplo, trabalhamos em um ambiente com muita luz, uma luz mais, né, em contato direto, ou um ambiente com muito barulho, ou um ambiente na qual você não tem muito tempo para beber água, para se alimentar, a chance de você ter dor de cabeça é maior. Não necessariamente a enxaqueca, mas dor de cabeça, né? Eu acho que talvez é importante a gente falar um pouquinho dessa diferença, então, só deixar uma coisinha assim, clara, né? A enxaqueca ela é uma doença genética. 80 ou 85% das pessoas que têm enxaqueca tem alguém, um parente de primeiro grau, que tem também a dor de cabeça do tipo enxaqueca. E essa pessoa que nasce com esse problema da enxaqueca, digamos, essa questão genética da enxaqueca, ela vai ter alguns fatores de gatilho para desenvolver a crise. E esses fatores de gatilho estão relacionados ao seu estilo de vida. Então, são, por exemplo, uma pessoa que passou a noite inteira estudando, não dormiu, alimenta só 3 refeições no dia, não bebe água, estresse, luz. Então, tudo isso vai desencadear a dor nessa pessoa. Mas, na verdade, são gatilhos que ela aciona, né? São gatilhos. Para que aquela dor evidente aconteça. Exato. Então, assim, pode ser que em algum determinado momento ela tenha a dor de cabeça sem ter o gatilho, claro, pode acontecer, afinal de contas, ela tem a predisposição para a doença, mas a enxaqueca, se você não tratar, se não tiver mudança do seu estilo de vida, você vai ter pouquíssimas respostas no seu tratamento. Se depender só da medicação, você vai ficar frustrado com o tratamento. A medicação ajuda, precisa mudar. Mas precisa mudar, precisa fazer uma mudança de estilo de vida. Mas a dor de cabeça do tipo tensional, que é muito comum também, só que ela é diferente da enxaqueca, principalmente nos sintomas, ela também tem muito a ver com o estilo de vida. Então, uma pessoa mais sedentária, né? Mulheres, tudo isso deflagra a dor nessas pessoas. Então, sempre que a gente vai falar de dor de cabeça para o paciente, a gente tem que mostrar
que ele precisa mudar, ele não pode ficar dependendo só da medicação. Então, se você é um paciente com enxaqueca, por exemplo, que trabalha na frente de um computador que fica o dia inteiro com aquela luz, existem mecanismos, colocar um óculos, um bloqueador desse tipo de luz, porque isso pode, em determinadas épocas, deflagrar crise, né? Então, a gente tem que, junto com o tratamento medicamentoso, orientar o paciente a mudar mesmo o seu estilo de vida. Uhum. E doutora, é possível diagnosticar, enfim, fazer esses testes com o paciente, né? Após uma consulta clínica, ou são exames que identificam quais são os gatilhos que a gente possui, por exemplo? Não, é numa consulta, né, na anamnese. É importante falar que não existe nenhum exame que dá o diagnóstico nem de enxaqueca, nem de cefaleia tensional. Na verdade, a característica das dores de cabeça primária é você ter seu exame normal. Se o seu exame estiver alterado, provavelmente não é dor de cabeça primária, você está tendo a dor de cabeça por alguma outra alteração. Isso também é muito comum. Os pacientes me procuram falando: eu já fiz ressonância, tomografia, tá tudo normal. Nada. Tá normal mesmo, tem que estar normal. Né? O problema não é estrutural, o problema está dentro lá do neurônio, lá nas substâncias, lá nas produções de bloqueadores de dor. Então, a gente não vê isso é microscópico, né? Então, faz parte da nossa anamnese, do nosso exame, examinar o paciente como um todo, e dependendo do que o médico achar, pedir exames procedentes de acordo com a queixa do paciente, mas o exame vem normal. E daí você conversa com o seu paciente e descobre, por exemplo, o que ele trabalha, como que é a alimentação dele, como que é o sono. E, na grande maioria das vezes, você vai ter surpresas, né? É o paciente que não dorme, não come, não bebe água, né? Não faz atividade física, estressado. Então vai ter dor de cabeça. Muito bem, muito bem. Temos uma pergunta bem interessante aqui, doutora, de um comentário aqui de uma telespectadora, a Sheila, né, que inclusive é educadora física, né? Ela pergunta o seguinte: doutora, enxaqueca e exercícios físicos pioram ou melhoram? Se você tiver na crise de enxaqueca, você não vai conseguir nem levantar a cabeça, né? Quem tem enxaqueca sabe, quer ir para o quarto escuro, sem barulho, sem luz, não consegue nem virar a cabeça para o lado. Então, o exercício físico na crise vai piorar. Mas você precisa do exercício físico a longo prazo na profilaxia da enxaqueca. A enxaqueca resolve muito bem com exercício físico, principalmente exercício físico aeróbico. Também falo isso com meus pacientes, eles adoram fazer as caminhadinhas deles. Olha, vai ter que dar uma corridinha nessa caminhada. Vamos ter que andar na esteira um pouquinho mais rápido, fazer um exercício de alto impacto, claro, se você conseguir, se você puder, porque a enxaqueca resolve com exercício, né? A profilaxia faz parte do tratamento a longo prazo da enxaqueca, o exercício físico, ele é fundamental. Então, se houver uma manutenção, ou se houver uma prática regular, né, a partir do momento que se inicia, tende essas crises a diminuírem, doutora? Muito, não só da enxaqueca, como da cefaleia tensional. A gente já sabe muito, né, do bem-estar que o exercício físico causa para a nossa vida. Então, ele tem essa capacidade, né, de gerar endorfinas, né, que são hormônios da produção do bem-estar, e esses hormônios, eles interferem o ciclo de dor. Então, é fundamental o exercício físico para as dores de cabeça, de um modo geral, né, as dores de cabeça primária, né. Doutora, a partir de quanto tempo? Eu sei que cada organismo reage de um jeito diferente ao tratamento, né? Aos gatilhos, enfim. Mas a partir de um momento que a gente pode iniciar um tratamento, né? Para a redução da enxaqueca, né? Ou para a estabilidade disso, né? E já que não tem cura, né? Algo que a gente precisa trabalhar e lidar e mudar os nossos meios. A gente começa a ter resultados a partir do momento que a gente inicia a troca de hábitos, doutora? Sim. Na enxaqueca, são 3 pilares, assim, tratamento, eu costumo falar, né? O primeiro é o medicamentoso, o segundo é não medicamentoso, que no caso é exercício físico e mudança dos hábitos de vida, e o terceiro é a alimentação. A medicação, ela demora mais para agir, né? A gente tem mecanismos próprios mesmo da própria medicação,
que pode demorar aí 15 dias, 20 dias, 30 dias, dependendo do remédio que você for iniciar, até 6 meses, né? Mas quando você já começa com mudança do estilo de vida, dormir bem, se alimentar melhor, beber mais água, diminuir os alimentos que dão gatilhos, tem isso também. Tem muita gente que tem dor de cabeça com determinados alimentos, tem outras pessoas que não têm, mas tem gente que tem, por exemplo, doces enlatados, vinho, queijo, tem pessoas que têm mesmo. Então, a partir do momento que você identifica esses fatores, tira isso da sua vida e modifica os seus hábitos de vida, a resposta vem, assim, nas próximas semanas. Já melhora a qualidade da vida da pessoa, o sono, já espaça mais a quantidade de dor, a dor passa a ficar uma intensidade menor. E o remédio demora mesmo, porque faz parte da medicação, né? Se a gente usar as medicações mais típicas que nós temos hoje em dia, pelo menos 1 mês para a gente ter uma resposta. Mas a resposta é dramática. Quando o paciente faz, né, faz direitinho mesmo, nós temos bons resultados. Assim, mais de 50% dos pacientes respondem com melhora substancial da qualidade de vida. Que bacana, doutora, que bom ouvir isso, né? É interessante quando a gente ouve que quando a gente sente dor de cabeça, a própria enxaqueca, quando vem algo e parece que tira com a mão, nós nascemos de novo, né? É algo que só realmente quem sabe ou quem sente sabe a diferença que faz um bom tratamento. E a mudança de hábitos. Temos mais uma pergunta, e agora a pergunta é da Tatiane de Góes. E ela diz o seguinte: doutora, no período menstrual, o que podemos melhorar para evitar as dores de cabeça? Interessante, Tatiane. O período menstrual é um dos períodos mais difíceis para a mulher, né? Onde ela tem aquele boom hormonal. Então, não só a dor de cabeça piora, como irritabilidade, né, labilidade emocional, né? Tanto por isso que as dores de cabeça podem piorar no período perimenstrual e um pouquinho depois. Existem alguns mecanismos que a gente pode fazer, por exemplo, iniciar a medicação antes da menstruação, né? A gente orienta a mulher marcar direitinho o ciclo dela, fazer um calendário bem certinho, e 3 a 5 dias antes da menstruação, ela já iniciar uma medicação orientada pelo médico dela, claro, e manter essa medicação pelos próximos 3 dias também. E outra coisa que pode fazer é usar os métodos contraceptivos, também orientado pelo médico dela, junto com o neurologista e o ginecologista. Tem alguns métodos contraceptivos que são mais indicados para enxaqueca do que outros. Inclusive, alguns podem até piorar. Determinados anticoncepcionais podem piorar a sua crise de dor de cabeça. Então, você pode tanto usar a medicação alguns dias antes, como trocar, melhorar o seu anticoncepcional para evitar as crises no período perimenstrual. Mas, assim, o tratamento da enxaqueca em si, né, quando a gente trata a enxaqueca, aquela pessoa que tem várias crises recorrentes, que a gente usa uma medicação a longo prazo, tendem a melhorar também a crise no período menstrual. Muito bem, ótima resposta, doutora Débora. Para quem está chegando agora na nossa live, nós estamos ao vivo pelo IOSC Hospital Dia. Nós estamos no mês de abril, né, doutora Débora Martins, que é o mês mundial da saúde. No último dia 7 de abril, todo mundo lembrou do tema saúde. E justamente nesse ano passamos por essa data falando, né, sobre saúde, mais do que nunca, em relação ao coronavírus, a nossa luta contra esse vírus aí, que tem atingido o mundo todo e tem chegado mais à nossa região agora, né? Estamos aí com casos sendo aumentados na nossa região, então é importante as pessoas ficarem atentas, mas nós estamos aqui para falar de outro assunto. Para você que está chegando agora, o nosso tema hoje é dor de cabeça, enxaqueca, que é um tipo dos 200 tipos de dores de cabeça. Dos mais de 200. Isso mesmo, os mais de 200. E quem é essa morena que é ao meu lado é a doutora Débora Martins, e ela é neurologista do IOSC Hospital Dia. Então, você que está chegando agora, se tem uma pergunta para fazer para a gente, para a doutora Débora, pode comentar, deixa aqui o seu comentário que a doutora vai responder. Dores de cabeça. Doutora Débora, quero saber ainda sobre essa questão de sintomas, né? Às vezes a pessoa sente náuseas, às vezes ela sente tontura, tem a questão da labirintite também, que muitas vezes é diagnosticada. Enfim, é uma mistura de sintomas. Isso pode ser uma enxaqueca ou pode ser uma dor de cabeça, doutora?
Uhum. Sim, é importante, quando o paciente procura, né, a gente, o neurologista, a gente tem que enquadrar ele direitinho nos critérios diagnósticos. Pode ser que ele não tenha a enxaqueca, né? Pode ser que ele tenha um diagnóstico de provável enxaqueca, porque não preencheu todos os critérios. De um modo geral, a dor de cabeça do tipo enxaqueca, ela é unilateral, ou seja, ela começa de um lado da cabeça. Depois, se a pessoa não tomar remédio, ela toma a cabeça inteira. Mas geralmente precisa-se desse início unilateral para preencher esse critério, né? E pode Ela ser qualquer tem, um dos lados? ela pode começar assim, ó, unilateral aqui é a direita, a esquerda, né? Geralmente ela pode pegar essa região aqui, ó, do olho até aqui assim, né? E é muito comum o paciente falar que parece que tá furando o olho dele até aqui assim, né? Sim. Junto com isso, a dor, ela é latejante, ela é pulsátil. Essa é a característica maior da enxaqueca. Ela é uma dor que lateja, ela pulsa, parece que a artéria está pulsando dentro da sua cabeça. Junto com isso, a pessoa tem que ter sensibilidade à luz, ou seja, a luz piora, e ânsia de vômito. Ela pode ter sensibilidade à luz ou ao barulho, ou à luz ou ao barulho. Tem gente que tem os dois, luz e barulho, mas ela tem que ter ou a luz ou ao barulho e ânsia de vômitos ou náusea, né? Essa dor, ela é de moderada a forte, não é leve, é uma dor incapacitante. O paciente para de fazer o que ele está fazendo. Ele tem que parar e ir para um quarto escuro, ficar ali 10, 15 minutinhos, um pouquinho, né? Se esse paciente estiver com essa dor e por alguma razão precisar fazer algum esforço, dar uma corridinha, subir uma escada rápido, no final desse esforço ela piora. E a dor dura de 4 a 72 horas. Então, você enquadra o paciente nesses critérios. Preencheu esses critérios, tem mais de 5 crises, enxaqueca. Até prova o contrário. Até que você consiga excluir alguma outra doença, né? Existem, né? Os sintomas são esses, e você, como neurologista, na sua anamnese, vai examinar o paciente, vai ver se o exame clínico está normal, para você falar que é enxaqueca. Se ele não preencheu todos esses critérios, ele vai entrar no provável enxaqueca. E aí que tem a situação. A enxaqueca, ela é um contínuo. Esses critérios são os critérios da crise. A gente sabe que a enxaqueca tem fases, então ela tem o pródromo, a crise e o pós. No pródromo, a pessoa pode sentir irritabilidade, sonolência, mal-estar, vertigem. São aqueles sintomas bem vagos, fadiga, cansaço, perda de concentração. A crise são esses sintomas que eu falei, bem definidos. Dor unilateral, pulsátil, piora com a luz, bem específico. Náuseas. Dura de 4 a 72 horas. Tem gente que preenche as 72 horas, tem gente que passa um pouquinho mais, aí é uma outra coisa também. E depois que passa a dor, aí vem a ressaca. Aí a pessoa fica cansada, também com letargia, com raciocínio mais lento, pode vir um mal-estar, uma vertigem, um desequilíbrio, mas não é vertigem do tipo labirintite. É uma sensação de tontura, é diferente, mas faz parte do quadro. A gente vê que quem tem enxaqueca tem sintomas muito floridos antes da crise. A crise, ela é bem definida, mas os sintomas gerais, assim, pode acontecer, né? E a tontura é um dos mais comuns até. Sim. Doutora, aí no momento da crise, eu já ouvi falar de amigos meus, enfim, pessoas próximas que tiveram que buscar o apoio de um pronto atendimento no momento da crise, né? Porque precisava de uma ajuda maior. Isso é frequente também? Isso também acontece, doutora? Acontece muito frequente. Quando a pessoa não procura a ajuda, né, a dor de cabeça ela pode se cronificar, e aí vem a dificuldade em fazer o diagnóstico, porque ela pode não preencher todos esses critérios, né, e as medicações passam a ser resistentes. Não é que ficam resistentes, mas às vezes o paciente faz abuso, toma remédio de forma errada, toma remédio de forma muito constante,
Então, ele passa aí com mais frequência no pronto-socorro, porque as medicações venosas fazem mais efeito do que a medicação oral. Isso também é um critério para a gente entrar com um tratamento profilático nessa pessoa. Quanto mais ela está descompensando nesse sentido, mais ela precisa de um profilático. De um modo geral, é comum na enxaqueca, faz parte da doença, uma gastroparesia. Gastroparesia é um mal-estar gástrico que acontece. É como se você tivesse comido um prato e feito uma má digestão. Então, algumas medicações orais, elas não são tão bem absorvidas por causa dessa gastroparesia. Então, o paciente acaba indo mesmo no pronto-socorro tomar a medicação na veia. Acaba sendo uma boa opção, porque interrompe o ciclo, o paciente melhora e se hidrata, mas se isso estiver se repetindo com muita frequência, ele tem que realmente mudar a opção, a estratégia de tratamento dele. Doutora, isso pode evoluir de uma enxaqueca, né, que a gente tem falado aqui, que é algo que não é normal, mas é comum, né? Isso pode evoluir a uma doença grave, a um tumor, a coisas maiores, né, que preocupam realmente os neurologistas? Não pode evoluir para um tumor, mas nós sabemos da relação da enxaqueca com o AVC. Quase 3% dos pacientes podem desenvolver, tem mais chances de ter acidente cerebrovascular do que pessoas que não têm a enxaqueca. E pelos próprios mecanismos da dor, esse paciente tem mais chance mesmo de ter um AVC isquêmico. Então, mas isso não depende de tratar ou não. Isso é da doença, né? É do mecanismo de dor da enxaqueca. Então, a gente sabe sim da relação. Agora, tumor não. Tumor não tem nenhuma relação, não predispõe, né? Sangramento, nada disso, né? Quando o paciente tem um quadro de dor de cabeça, a gente vai investigar, saber se é enxaqueca ou cefaleia tensional ou outra dor, né? No intuito de fazer o diagnóstico diferencial com outras doenças. Porque às vezes a pessoa tem os sintomas muito parecidos, né? Dor latejante, unilateral, e é outra coisa. Pode acontecer. Tá certo, tá certo. Doutora, já que a gente entrou nesse assunto de AVC, eu gostaria que você me explicasse, né? O que é o AVC? Já que a gente falou que tem uma relação e uma grande chance, né? De quem tem sintomas de dor de cabeça, enxaqueca, enfim, como que é, doutora, que fala? Predispõe? Predispõe, né? Predispõe. Que a gente predispõe que tem essa questão do AVC. Explica para nós melhor o que é um AVC. A gente ouve falar em outros termos na nossa região também, né? Sim, AVC é a doença, é o acidente cerebral, né? É acidente vascular cerebral, AVC isquêmico, AVC hemorrágico, ou derrame, né? Como o pessoal fala antigamente, ataque isquêmico também, eles falam, né? AVC, então, acontece, o mais comum, que é o AVC isquêmico, é uma interrupção do fluxo, né? Por alguma razão, por um coágulo que se forma numa artéria dentro do cérebro e interrompe-se o fluxo para aquela região. E o AVC hemorrágico é quando há uma ruptura de uma artéria, pode ser por um aneurisma, pode ser por alguma outra razão, na qual você tem a presença do sangue dentro do cérebro. O AVC isquêmico é o mais comum. 80% da doença cerebrovascular é do AVC isquêmico. O AVC hemorrágico, ele é menos comum, ele corresponde a 20%. AVC é a segunda doença que mais mata no mundo, só perde por infarto, né? E os mecanismos são muito semelhantes. O infarto também é uma interrupção da artéria no coração, né? Do fluxo no coração. E o AVC isquêmico é a interrupção do fluxo em uma artéria no cérebro. As duas, então, elas disputam aí a principal causa de morte no mundo. Porém, o AVC é a principal causa de incapacidade, porque pela sequela mesmo que dá, né, que gera nesse paciente de perder uma parte importante da funcionalidade dele, né, perde uma força do braço, da perna, dificuldade na fala, né, não perde um campo visual, então é uma doença muito impactante e incapacitante, né.
Na enxaqueca você tem mais chances, você tem uma relação maior com o AVC isquêmico, né? Tá certo. Muito claro. Nós vamos trazer uma live sobre AVC com você, né, doutora, que é a nossa neurologista, e também com o nosso cardiologista, o doutor Guilherme Bernardi. A gente vai falar, então, dessa questão agora nas próximas semanas. Você que nos assiste tem interesse em saber sobre isso, né? Vai haver um estudo clínico aqui, né, doutora? Entre essas questões que mais causam mortes, muito mais do que o Covid-19, né, doutora? Muito mais. Muito mais. Então, é todos os dias, né? Todos os dias Todos que os dias. esses médicos, vocês médicos especialistas salvam vidas, né? Que, enfim, de pessoas que estão ali quase, né? Sendo acometidas por isso, que vão para o hospital de forma imediata com isso. Enfim, vocês vão saber nos dizer muito mais sobre isso, né, doutora Débora? Mas mata muito mais do que o Covid-19, com certeza. Muito mais. Então, as pessoas podem acompanhar que nós vamos ter aqui algo bem interessante, um bate-papo sobre essa questão do AVC. Temos também uma outra live programada, que é com você e as pediatras, né, doutora Débora? Qual que é a ideia dessa live que vai envolver as crianças aqui? Conta pra gente. A gente vai falar um pouquinho de epilepsia, né? Março foi o mês da campanha, né, de conscientização da epilepsia, o Março Roxo, para a gente lembrar dessa doença extremamente prevalente, né? Muito comum nas crianças, mas também acontece em outras idades. A gente vai bater um papo aí com as pediatras para a gente, né, falar mais ou menos como que é o desenvolvimento das crianças, quem tem epilepsia, né, que se fica com sequela, se não fica, que há uma dúvida, né, se é uma epilepsia maligna, né, que o pessoal tem. Então, a gente vai esclarecer essas dúvidas também. Muito bem, muito obrigada, doutora Débora. A gente trouxe aqui, então, rapidinho, no meio da nossa live, né, 2 temas que a gente vai falar aqui nas próximas, que é a questão do AVC com o cardiologista e a epilepsia com as nossas pediatras. Vamos encerrar o nosso conteúdo, doutora, falando agora sobre as medidas que aliviam, né, e como podemos evitar a dor de cabeça. Doutora, o que você pode nos dizer para que a gente possa mudar a partir de agora e ter menos dor de cabeça a partir de amanhã? É isso mesmo, assim, primeira coisa é mudar o estilo de vida, né? A gente precisa se policiar no nosso estilo de vida em relação a isso, porque nós vivemos num mundo muito competitivo, com péssima qualidade de vida, sem horário para muita coisa. Então, quanto mais você tiver um estilo de vida estressante, sem muito tempo, pior vai ser sua qualidade de vida e mais dor de cabeça. A dor de cabeça vai ser uma consequência disso, né? Então, medidas que a gente faz para aliviar a dor. Alimentar-se bem, de forma regular, né? Eu já peguei muitos pacientes que fazem 3 refeições no dia, e, né, não vamos aqui falar de questões nutricionais, nem caloria, nem nada, mas para quem tem dor de cabeça, tem que alimentar de forma bem e mais frequente, uma alimentação com uma frequência a cada 3 horas, a cada 2 horas, né, dependendo do seu alimento. Porque a falta, né, doutora, a falta do alimento pode ser um gatilho, né, para dor de cabeça. É um gatilho para dor, exatamente. A falta do paciente que fica horas de jejum é um gatilho para dor. Então, é muito comum o paciente vai dormir 10, acorda de manhã, não toma café porque não tem fome, só vai se alimentar 10 horas da manhã. Então, ele ficou 12 horas de jejum. Ele vai acordar de manhã com dor de cabeça. Então, ele tem que se alimentar, né? Então, né? Vamos mudar os nossos hábitos. Temos que mudar os nossos hábitos em relação ao nosso alimento, se hidratar bastante. Isso também é tão bobo às vezes falar isso, mas tem pessoas que realmente, na hora que você orienta, ela se toca que ela não se hidrata, não bebe nem 1 litro, nem bebe água, né? Então, a gente orienta isso, se policiar nesse sentido, cuidar do sono. O sono é fundamental, a gente tem que prezar pelo nosso sono, tratar sono, né? A gente precisa colocar esse paciente para dormir na hora certa, né? Desligar o celular, né? Ele precisa fazer técnicas de relaxamento para cuidar, tratar o sono, que isso também alivia muito não só a dor de cabeça, tudo que a gente já está falando, a gente sabe dos impactos do sono na vida. Depois a gente pode falar sobre isso também, insônia. É gritante, né, o impacto. Nossa, é muito ruim, né?
É muito ruim. Eu acho que é algo tão ruim, das coisas mais ruins que há, né? Dessa falta de qualidade de vida. Quem não dorme, quem tem insônia, nossa, a gente ouve aí depoimentos, relatos de pessoas que sofrem muito, né? A vida fica pesada, não só o dia, mas é um dia após o outro que não tem um término. É horrível, né, doutora? É muito importante um dia a gente falar sobre isso, né? É isso mesmo. E exercício físico, né? Eu acho que é fundamental a gente inserir o exercício físico, a prática do exercício físico no nosso dia a dia. Tem que ser feito, né? Não é uma questão puramente de estética, é uma questão de saúde. Já está mais que comprovado os benefícios do exercício físico na saúde mental, na saúde cerebrovascular, né? Na saúde psíquica. Nós não tem o que questionar, né? Exercício físico melhora não só a dor de cabeça, como previne doenças neurodegenerativas. Então, tem que fazer, né? O exercício vai aliviar bastante. E aumenta a imunidade, né, doutora? É, claro. Porque traz bem-estar, né? Agora, né? Aumenta sim. a imunidade. Protege aí o nosso corpo, né? E aumenta aí o nosso corpo fazendo com que ele se proteja de muitas coisas, né? Muitos vírus, muitas doenças. De um modo geral, tudo aquilo que você combate o estresse. Tudo que você combate o estresse aumenta a imunidade. Então, comer bem, dormir bem e exercício físico combatem o estresse. Então, aumenta a imunidade. Então, sempre uma coisa leva a outra, né? E eu gostaria de frisar também as técnicas de relaxamento, principalmente na enxaqueca, que é fundamental. Os pacientes têm bons resultados com meditação, yoga, né? Acupuntura, todos esses testes, Tai Chi Chuan, todos eles a gente usa nos pacientes para ter uma boa resposta no tratamento a longo prazo, principalmente na migrânia, na enxaqueca crônica, né? Mas, de um modo geral, também ajudam a combater o estresse, então é bom. Tudo que combate o estresse é bom. Vamos fazer. Como que você chama isso, doutora? São técnicas de relaxamento. Técnicas de relaxamento. Vai diminuir também, vai evitar as crises, né? Que importante. Isso. Principalmente a meditação, que é tão tranquilo, tão comum, pode ser feito em qualquer lugar, 5 minutos, 10 minutos do seu dia, né? Você consegue bons resultados. Muito interessante. Doutora, eu só tenho a lhe agradecer por essa aula, né, de neurologia para a gente, sobre essa aula que você nos deu nessa noite, e, enfim, muitas pessoas participando, né, tivemos participações contínuas, isso é importante, as pessoas não saíram, elas permaneceram com a gente, isso mostra um interesse, né, que bom que as pessoas também, isso é importante, porque a gente tem percebido aqui, principalmente nessas noites de abril, que as pessoas não só estão atentas às questões econômicas, políticas, enfim, elas também, algumas estão preocupadas com a qualidade de vida, em melhorar a saúde, em usar esse tempo que é subjetivo, né? Porque, na verdade, o nosso tempo praticamente ficou mais escasso nesses últimos dias, né, doutora? A gente tem trabalhado muito mais nas nossas casas, nos nossos escritórios, né? São novidades todas que a gente está tentando administrar de uma forma muito rápida, mas isso aumenta a dor de cabeça. A minha aumentou pelo menos, doutora, né? Aumenta. Aumenta a sobrecarga de trabalho, aumenta. Está na hora de retomar aí os hábitos de antes, né? Pré-Covid, aí antes de Covid, todos nós aí. Inclusive os exercícios físicos, para quem não tem conseguido ter tempo de fazer. Mas, enfim, você nos ajudou muito, doutora, e as pessoas têm se preocupado com saúde. A gente sabe que a gente queria um número muito maior de participações, mas essas participações que nós temos já valem muito a nossa noite, a sua participação aqui, doutora, e a gente fica muito grata por isso. Muito obrigada, doutora Débora. Seja bem-vinda ao IOSC. Obrigada a todos. Seja bem-vinda à nossa grande família de médicos e equipe técnica, né? Você é bem-vinda para fazer o seu melhor trabalho aqui, tá? Conte conosco. Obrigada, Karine. Obrigada a todos aí que participaram dessa live aí em plena quarta-feira, 10h30 da noite.
Maravilha, muito bem. É um bom horário que todos já estão mais aconchegados no celular, né? Já jantaram, já fizeram comida para os filhos, já deram banho em toda a casa, né? Em todas as pessoas da família. Enfim, é um bom horário para a gente estar juntos Eu e não estou te falando de escutando de saúde. novo. Doutora, beijão, fique com Deus. Tchau! Até mais, obrigada pela presença. E nós vamos ficando por aqui. Lembrando a você que está nos vendo e nos ouvindo que o IOSC Hospital Dia é um centro de excelência em saúde, onde você encontra aí várias especialidades, né? Hoje nós focamos aqui em neurologia, mas você que tem acompanhado as nossas redes sociais sabe que nós temos diversas especialidades no nosso IOSC. Eu estava buscando aqui um flyerzinho, um folderzinho para mostrar para vocês, mas está na minha pasta. Mas você pode acessar as nossas redes sociais, o nosso site e entender quais são as especialidades que o IOSC atende através de consultas, né? E também procedimentos. Por exemplo, hoje a gente falou da neurologia, mas temos dermatologia, cardiologia, alergia e imunologia, oftalmologia e todas as suas subespecialidades. Tem também cirurgia cabeça e pescoço, ortopedia, pediatria, enfim, é uma série aí de grandes especialidades que os nossos médicos parceiros atuam e podem atender você em caso de necessidade. Então, ligue para a gente, mande um e-mail para a gente, esteja conectado com o IOSC Hospital Dia, tá certo? Estamos tomando todos os cuidados em nosso hospital em relação ao Covid-19. Se você tem algum sintoma respiratório, ligue para a gente, procure reagendar o seu atendimento. Estamos tomando todos os cuidados. Se você vem até o IOSC para realizar uma consulta, né? Já venha, se possível, com a sua máscara de casa, porque nesse trecho, né, de casa até o IOSC é importante que você proteja a pessoa com quem você vai ter esse contato. No IOSC, os nossos médicos estão todos paramentados, né, seguindo todas as instruções, os IPIs de segurança, para que você tenha o melhor conforto e também acesso à sua consulta. Lembrando que a gente está com um número de atendimentos reduzido, né? A gente tem um intervalo maior de uma consulta para outra. Enfim, o IOSC está preparado para cuidar bem de você, cuidar de você nessa necessidade também. E que nenhum tratamento das outras especialidades deixe de ser realizado nesse tempo de Covid-19. Vamos nos proteger, se possível, fique em casa. Se possível, fique realmente em casa, né? Os casos na nossa região, aqui do oeste do estado, estão aumentando. Mais pessoas estão sendo monitoradas, então fique atento realmente agora, é um momento importante de você proteger e proteger as pessoas. A recomendação da doutora Leda, que é a nossa diretora técnica do IOSC, continua valendo. Evite visitar os idosos, né? Que são um grupo de risco maior ao Covid. Ainda há um tempo que a gente precisa se cuidar. Mas não deixe de contactar, fazer uma ligação, né? Cuidar das pessoas que você ama à distância. Pessoal, tenham todos uma boa noite, trabalhem, voltem aos seus ritmos aos poucos e com cautela. Estaremos aqui para o que precisar. Viva melhor, o nosso foco é você. Voltamos em breve, tenham todos uma boa noite.